Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar com vocês aqui na casa do irmão Erasto. Essa casa que sempre nos acolheu com tanto amor e carinho e que nos permite trabalhar na seara do Cristo. E a Ele que rogamos que envolva o coração de cada um de nós, para que possamos fazer essa subida juntos. Porque hoje nós vamos tratar da mensagem transcendente, do ensino do Cristo que diz respeito aos nossos destinos na imortalidade, o Evangelho. E o tema proposto para hoje, Evangelho Redivivo, é a busca pela pureza e a simplicidade do ensino do Cristo. Hoje, amadurecidos, mais esclarecidos pela abençoada doutrina espírita, faremos a nossa reflexão à luz do Consolador prometido. E para isso é importante algumas considerações. Quando nos aproximamos do Consolador, aprendemos que a codificação bíblica, o Antigo e o Novo Testamento, foi obra da espiritualidade superior, assim como foi a doutrina espírita. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus é o governador espiritual do orbe terrestre. E tudo o que aconteceu aqui foi sobre a sua coordenação. Então, os 10 mandamentos, os profetas, os precursores, os continuadores do ensino do Cristo, tudo ocorreu sobre a sua égide. São Luís mandou uma mensagem para Kardec na Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, e que está lá na Revista Espírita de 1868, falando acerca do Cristo. E eu tirei um recorte aqui para nós. Ele diz o seguinte: não nos interessa como vós o chamais, porque vocês se utilizam de diversas linguagens. Cristo, Devas, Demiurgo, Messias, isso não nos importa. O que nos importa é que vocês compreendam a ideia, a essência do que é um Cristo. Porque hoje já possuis espiritualidade, maturidade suficiente para se preocupar mais com a essência do que com a terminologia. E Lacordaire também, nessa mesma revista, vem nos esclarecer que os Cristos estão no topo da escala dos espíritos puros. E o que vem a ser isso? O que ele está querendo dizer com isso? Bom, nós conhecemos na classificação espírita, nos dada por Kardec, ele classifica os espíritos em 3 ordens. Espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, presente, somos nós. Espíritos da segunda ordem, são os espíritos bons. Onde nós estamos almejando, queremos chegar lá. E logicamente que nessa classificação grosseira que ele fez em 3 ordens, tem as classes. E nós da terceira ordem tem lá aqueles que estão na 9ª classe, que mais se aproximam lá do início, tem a 8ª, 7ª, 6ª. Mas acredito que todos nós estamos aqui ainda na terceira ordem, buscando ir para um mundo de regeneração, onde ainda o bem e o mal vão se equivaler. Hoje estamos aqui no mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. E depois os espíritos da primeira ordem, são os espíritos puros, onde não há mais necessidade de encarnar no corpo físico. E Lacordaire esclarece que, chegado a esse estado evolutivo,
se nós acharmos que aqui acabou o nosso trabalho, o nosso esforço, um ledo engano. Começa uma nova escala evolutiva. E os Cristos estão no topo da escala de espíritos puros. Isso é importante porque Emmanuel faz uma síntese de tudo isso que nós estamos falando aqui na sua obra A Caminho da Luz. Um clássico da nossa doutrina. Que no primeiro capítulo desse livro, chamado Gênese Planetária, ele fala da formação, da construção do planeta, construção da Lua. Mas no item primeiro desse capítulo, ele nos traz comunidade de espíritos puros. E que ele diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se encontram as rédeas de todas as coletividades planetárias. E essa comunidade de espíritos puros, na qual Jesus faz parte, apenas já havia se reunido nas proximidades da Terra por 2 ocasiões e anunciava uma terceira. A primeira foi para tratar do desprendimento do orbe terrestre da nebulosa solar. A segunda foi para tratar da vinda do Cristo até nós, trazendo o seu evangelho de amor e sabedoria. E a terceira, que já deve ter acontecido, foi para tratar do processo de transição que estamos vivendo atualmente. No livro Gênese, da Bíblia hebraica, Deus diz a Abraão em linguagem simbólica: Abraão, olha para o céu. E Abraão fita aquele céu estrelado, naquela região desértica, e o Criador continua: a tua descendência será mais numerosa que as estrelas do céu. Cabe a você ensinar a existência de um Deus único, Deus Pai, Deus Criador. E não é por outra razão que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade afirma que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército sob o comando de um general, vem iluminar o caminho aos homens, abrir os olhos aos cegos, feito estrelas cadentes. Por que se fala tanto em estrelas? Em especial no Antigo Testamento. É que a Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, chama o Criador de Senhor Tsevaot. Tsevaot, uma palavra com T mudo no final. E essa palavra é uma pegadinha. Ela tem 2 significados. Pode ser exércitos, Senhor dos exércitos, que muitos se embrenharam nesse caminho. Mas pode ser Senhor das estrelas, que é o que a maioria dos judeus acolheram e nós também. Tanto que no poema de Isaías, no Antigo Testamento, ele diz: o Senhor das estrelas chama cada uma pelo seu nome e elas atendem. Então, meus irmãos, a família na qual você está inserido, a casa onde você mora, o estado onde você vive, o país que te deu uma nacionalidade, a profissão que você exerce, o cargo que você ocupa, tudo isso é uma tenda amada aqui na terra. Vai chegar o dia que você vai ter que desarmar e voltar para o teu verdadeiro lar, a espiritualidade. Porque nós somos espíritos imortais. E pensando nisso, eu convido a todos nós a olharmos para dentro, para o céu. Se quisermos entender verdadeiramente o ensino de Jesus, é preciso, antes de mais nada, de uma vez por todas compreendemos que Jesus não falava para homens e mulheres, e sim para espíritos que viverão eternamente. Quando o senador
Públio Lentulus se aproxima do mestre, ele assevera: soa nesse instante uma hora muito importante para a tua vida de espírito imortal. Está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. E muito tempo se passou até que Emmanuel viesse nos contar essa história no livro há 2000 anos. Nós aprendemos com a doutrina espírita a ter um olhar cósmico para a vida, primeiramente para Deus. Na questão número 1, somos informados que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Na questão 3, eles nos dizem que para estar acima de todas as coisas, Deus não pode estar sujeito a vicissitude nenhuma, a nenhuma das imperfeições que nós podemos conceber. Ao tratar do Espírito, a questão 23 diz que ele é o princípio inteligente da criação. A partir da questão 76, eles dizem que os Espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Vamos refletir. Os cientistas estimam que no universo material conhecido, no multiverso, existe aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Deus pergunta a Abraão: és capaz de contar as estrelas? 200 bilhões de galáxias. A nossa, a Via Láctea, é uma delas. E possui aproximadamente 100 bilhões de sóis. O nosso é um deles. A Terra é um planeta que o circunda. Portanto, meus irmãos, o evangelho ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo é um evangelho cósmico. É um código divino universal. Sem esse olhar universal, o evangelho não vai fazer morada em nós. E para falar do evangelho, o nosso tema, eu gostaria de lembrar aqui palavras do Espírito Alcione, no livro Renúncia, quando ele diz: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. O Evangelho redivivo, quando falamos que a busca pela pureza e a simplicidade do ensino do Cristo, foi criado um estudo pela Federação Espírita Brasileira e que nós estudamos aqui nas quartas-feiras, hoje, a partir das 14 horas. E que é um estudo aberto. E que eu convido a todos os irmãos que quiserem e tiverem vontade de estudar acerca do Evangelho. É um estudo onde nós vamos estudar os Evangelhos de Mateus, Marcos, de João, de Lucas, à luz da doutrina espírita. O Atos dos Apóstolos, Apocalipse de João, versículo a versículo. E essas palavras de Alcione foi o lema que inspirou esse estudo. Que, aliás, começou lá atrás, com um estudo minucioso, o miudinho que chamava, né? Versículo a versículo. E que até iniciamos aqui na nossa casa, numa ocasião, a nossa irmã Magna, Alcebiades participou conosco. E que tem trazido muita alegria. É um banquete que talvez seja isso que esteja me inspirando nesse momento para falar para vocês sobre o Evangelho. Mas Alcione nos dizia o seguinte, acerca do Evangelho. Líamos apenas um versículo de cada vez. E esse mesmo não raro nos trazia cabedal de exame e iluminação para tantas outras noites de estudo. E chegamos à conclusão que o Evangelho, na sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não atingiremos sem o conhecimento e aplicação de todos os detalhes.
Muitos estudiosos presumem ter alcançado o termo da lição do Cristo. Uma simples leitura vagamente raciocinada. Mas a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. As duas asas que vão nos conduzir de volta ao Criador. Porque nós imaginamos, será que o objetivo do Cristo era nos tornar cristãos? Seria isso? Isso veio muito depois com Lucas. O objetivo do Cristo é nos levar de volta para o Criador. Por isso as duas asas. Amor e sabedoria. Conhecida e meditada é a sabedoria. Sentida e vivida é o amor. Só que Emmanuel esclarece que ninguém se aproxima do Criador sem purificar sua alma e sem aperfeiçoar sua inteligência. As duas asas que vão nos levar. Meus irmãos, Jesus é o nosso irmão mais velho. Muito à frente na evolução e na compreensão de Deus, que sabe que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos fazendo a nossa jornada de volta para o Criador. Se nós fecharmos os nossos olhos agora, serenarmos, nós vamos sentir uma saudade imensa do Pai. Uma saudade infinita de Deus. Das nossas origens. Do amor que flui dele para nós, para cada um de nós. E Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez seja por isso que Alcione compara o Evangelho a uma subida, a um vasto caminho ascensional. Porque à medida que vamos evoluindo espiritualmente, vamos compreendendo detalhes que nos passavam despercebidos, que nos escapavam. Para cada situação vivida pelo Espírito, esse código divino tem uma resposta. Para cada lance da nossa jornada evolutiva, o Evangelho tem uma orientação. É ele que sacia a nossa sede. Jesus utilizou-se da linguagem humana para nos falar aquilo que era espiritual por excelência. A linguagem falada de coração para coração precisou se restringir aos estritos limites da nossa linguagem. Portanto, quando você abrir o Evangelho para se encontrar com Jesus, saiba que é um filtro. A água cristalina está dentro de um vaso de barro, que é a linguagem. Cuidado para não ficar preso ao vaso e morrer de sede, segurando o cântaro cheio, que é o Evangelho. Muitos já fizeram isso, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Segunda carta aos Coríntios. É com o Espírito que o Evangelho deve ser lido. O Evangelho é um presente de Jesus. À medida que crescemos em espiritualidade, amor e sabedoria, a nossa visão do Evangelho e de Jesus se amplia e vamos entendendo detalhes da sua lição grandiosa, à proporção que o nosso espírito se afina com dele. São os nossos sentimentos que o Evangelho embelezará. O trabalho de Jesus é em nós, nosso planeta. As leis naturais são perfeitas. Se existe algum problema, fomos nós que criamos. O trabalho é em nós. É o nosso sentimento que o Evangelho aformoseará. Essa é a busca. Mas nós temos que refletir que Jesus, ao descer dos planos mais altos da espiritualidade superior, encarnar na Galileia de 2000 anos atrás, precisou adaptar a sua visão grandiosa da vida e do próprio Deus àquelas pessoas que o escutavam. E se nós formos fazer essa reflexão, é importante nós sabermos que a Galileia
de 2000 anos atrás não era essa região árida, empoeirada. Era a maior produtora de agricultura para toda a Judeia. Então nós podemos imaginar Jesus olhando para aqueles campos verdes, vendo aqueles trabalhadores, agricultores, trabalhando no dia a dia, buscando num esforço enorme o pão de cada dia. E Jesus ali, no seu esforço para nos trazer o ensino imortal e imutável. Então, Jesus adaptou a sua mensagem, o seu pensamento, em parábolas. Simples, singelas, mas profundas. E para falar um pouco de parábola, parábola é uma comparação, uma ilustração. Aristóteles recomendava que no afã de tratar de algo abstrato, deveria ser utilizada uma comparação concreta, um símile, uma imagem, para facilitar a retórica. Mas a parábola do Novo Testamento é muito mais do que isso. Porque a cultura do Novo Testamento não é grega, é hebraica. E nela existe o mashal e o matal, linguagem figurada. Ao dizer, vós sois o sal da terra, o que Jesus está querendo dizer? A mensagem do Cristo só se preservou até hoje porque quem não entendeu não conseguiu adulterá-lo. E quem compreendeu foi cativado por ela e não deseja mudar. Vós sois a luz do mundo, dizia Jesus. E por que será que Jesus nos compara ao sal? Se nós convidamos alguém para almoçar na nossa casa e vamos cozinhar 1 quilo de arroz, é 1 quilo de sal que nós usamos para temperar o arroz? É essa a medida? Não, né? Basta 1 colher de sal. Pois então, basta um Gandhi para fazer o que ele fez com a Índia. Basta um Chico Xavier para fazer o que fez com Minas Gerais, com o Brasil. É uma pitada de sal. E também porque naquele tempo não tinha geladeira. E o sal conserva. E o que é que conserva o mundo? O pouco de dignidade e de amor que nós encontramos ainda nesse mundo. São os corações que amam o sal da terra. Interessante isso, né? Isso tudo que nós estamos falando agora, por isso que tratamos no início, falando que era uma mensagem transcendente. Isso é um ensino imortal. Mas isso é apenas uma casca. A essência espiritual do ensino de Jesus é como uma noz encerrada no fundo de uma casca dura. Assim, foi para que esse ensino se preservasse. Dentro da casca está a essência espiritual do ensino do Cristo, que exige de nós também um esforço espiritual para compreendermos. Conta Jesus. O semeador saiu a semear. Parte da semente caiu sobre o caminho. Outras caíram sobre as pedras. Outras ainda caíram sobre os espinhos. E outras caíram em terra boa. Aí a gente vai questionar. Ó, na minha terra, eu sou lá de Chapecó, na minha terra nós não desperdiçamos a semente, não. Lá a gente lara a terra e depois planta a semente e ninguém desperdiça. No tempo de Jesus não era assim, não. No tempo de Jesus, o semeador saía com aquele saco a semear e depois vinha o boi puxando o arado. E nesse processo, a semente se misturava com a terra, com as pedras, com o espinho. E aquela que germinava é aquela que teve a paciência e a coragem de esperar o arado. Interessante isso, né? Jesus diz que a semente é a orientação espiritual. Por que semear assim a mancheias? Porque Deus jorra amor para todos os seus filhos indistintamente. Não há direcionamento da semente.
Tem para todos. Ele nos dá tudo. Nos dá o sol, o vento, os nutrientes. Só nos pede a terra do coração. Deus não deixa de semear nunca, em nenhum lugar. Ele está sempre semeando e orientando. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Deus só semeia o bem. Mas nós temos que entender que o bem só é bem quando é o bem de todos. O bem de um só, invariavelmente, é o mal. O bem verdadeiro é o bem de todos. E também ele diz: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Essa analogia nos mostra que os sentimentos nobres começam pequenos. Nós não somos capazes de perdoar que nem anjos ainda. Mas uma pequena ofensa nós conseguimos perdoar. E por que é assim? Por que a gente trata em semente? Porque Deus quis. Porque Deus quis assim. O nosso casamento é uma semente. Nasceu, você vai adubando, vai cuidando. Se tu não cuidar, o pastor vem e come a semente. Tem que cuidar. Eu e o Felipe agora resolvemos aqui criar um centro espírita. É uma semente. Nós vamos ter que adubar, vamos ter que cuidar para que ele cresça. Esse é o processo. Se nós pegarmos isso em todos os processos, é isso. E por que Deus, por que Jesus se utilizou dessas parábolas? Porque ele pegou o dia a dia daquelas pessoas. O ensino do Cristo trata do dia a dia daquelas pessoas para quem ele falava. E para cada lance da situação daquelas pessoas, ele dali extraía um ensinamento. Por isso que ele conseguiu fazer com que aquelas pessoas o ouvissem. E é lógico que ele se utilizou das parábolas, porque hoje nós estamos aqui falando da parábola do Consolador. Há 2000 anos atrás, Jesus falou e foi refletido sobre isso. Hoje nós estamos aqui refletindo. Daqui a 2000 anos nós vamos estar aqui de novo refletindo. Por quê? Porque o ensino do Cristo é atemporal, é universal, é essencialmente moral. Se nós não tivermos essa visão, vai ser difícil nós compreendermos o Evangelho. Isso é importante para a gente entender. Diz Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para domar suas imperfeições. Esforço é uma jornada, meus irmãos. Nós somos peregrinos aqui na Terra. Isso é uma jornada. Você tem na sua carteira de identidade o bilhete de vinda. Graças a Deus não lhe é dado conhecer a data da volta, porque senão ia ficar apavorado. Todos nós. Mas o bilhete de volta está comprado. Pode ser hoje, amanhã, nós não sabemos. Só aqueles orientadores. E é importante essa reflexão, porque antes do nascimento, nós conversamos com os orientadores espirituais que dirigem a nossa evolução. Na Terra, não há nenhum espírito infantil. Todos somos espíritos milenares, portadores de uma bagagem composta de muitas vidas. Já experimentamos de tudo, cometemos todos os tipos de desmando. Já nos afastamos muitas vezes das lições divinas. Mas nós prometemos para eles que na aurora desse mundo de regeneração, nós iríamos acertar o passo. Que nós não façamos esses irmãos que tanto nos amam, que olham por nós, derramar lágrima novamente por nós. Então, meus irmãos, quando nós falamos sobre o Evangelho, do poder de transformação que o Evangelho tem, que faz com que nós tenhamos uma visão mais ampla da nossa vida. Por isso o ensino transcendental.
Por isso o ensino que diz respeito ao destino na nossa imortalidade. Porque nós somos espíritos imortais. E quando nós conseguimos compreender a essência do ensino do Cristo, nós vamos conseguir um roteiro seguro para nós. Mas ele não nos deixou sozinhos. Quando ele nos deu o caminho, se nós pegarmos lá o capítulo 17, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Muita gente correu porque achou, como é que eu vou ser perfeito como Deus? É a perfeição relativa que nós podemos. Mas ele não nos deixou só. Ele se colocou como guia. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque eu sou brando e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Qual seria o jugo de Jesus? O jugo, meus irmãos, na época de Jesus, no Sinédrio, tinha lá os rabinos, e o jugo para eles era a interpretação da lei. E tinham várias discussões homéricas. Saulo de Tarso, antes de virar o apóstolo Paulo, era um dos grandes oradores do Sinédrio. Discutia, e lá eles tinham interpretações da lei, que tinham lá 15 itens, 20, 45. E qual foi a interpretação da lei de Jesus? Pergunto para vocês. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Eis aqui o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Essa é a interpretação da lei de Jesus. Esse é o jugo de Jesus. E o fardo? O fardo são os nossos compromissos que nós assumimos e temos que nos desvencilhar. E tem uma coisa. Lá no nosso projeto reencarnatório que fizemos antes de vir, antes de encarnar, tem uma coisa que é certa. Nós vamos sair daqui melhor do que nós chegamos. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Muitas vezes esquecemos, né? Não, pode me dar tudo. Não, Toninho, calma, você não vai... Não, eu quero porque eu preciso chegar aqui. A gente esquece. Esse é o processo. Fizemos lá, me lembro da oração dominical, a oração que Jesus nos disse. 7 versos, uma louvação, 3 rogativas, 3 pedidos, que traduz todas as aspirações da humanidade, está lá. Pai nosso que estais nos céus. Subentende que nós somos irmãos. É assim que nós agimos? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Chega aqui, nós queremos a nossa. Então, meus irmãos, quando a gente fala em evangelho, quando nós estamos falando desse caminho, dessa busca, é porque ele tem o poder de transformar as nossas vidas. E como nós viemos aqui na Casa Espírita, todos nós, porque desejamos melhorar, temos vontade de melhorar. Nós queremos isso. Saímos da nossa casa, muitos deixaram lá família, filhos, o futebolzinho da quarta-feira, e estamos aqui falando sobre Jesus. Mas quando nós saímos daqui, para a gente preservar isso, nós temos uma grande orientação, que não é nossa. É o Evangelho no lar. Porque nós vemos aqui, às vezes, uma vez por semana, os trabalhadores vêm 2 ou 3, mas a nossa casa é onde nós passamos o maior tempo da nossa vida. E o Evangelho faz uma asepsia em nosso lar. Ele limpa, como nós fizemos a limpeza, a faxina, que eu faço toda semana, minha esposa está aqui, me coloca lá para fazer faxina, nós temos que fazer a faxina espiritual também. Nós temos que fazer. E o Evangelho retira aquelas energias deletérias, aqueles miasmas que ficam quando discutimos, quando falamos, às vezes solta um palavrão. Aquilo ali é feito essa higienização. Começamos a mudar a vibração do nosso lar. Eu digo que na minha casa os passarinhos já estão tudo, lá é tudo gordo, tá tudo menos da minha esposa. Mas lá é tudo feliz, está tudo feliz, eles cantam mais bonito, os peixes, tem os peixes lá, são tudo mais felizes. Porque você está trazendo esse ambiente, essa vibração para a tua casa.
E daí vai chegar o momento em que nós vamos construir isso dentro dos nossos corações. E aí, meus irmãos, para onde nós formos, será céu. É esse o convite que eu faço para cada um de nós. Que nós comecemos essa obra nos nossos corações. Que Deus, nosso Pai, abençoe a cada um de nós. Obrigado.